Você sabe o que é desvio padrão, para que serve e como calcular? Se não, fica aí que hoje eu vou desmistificar de uma vez por todas esse importante conceito da estatística. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Cubo 3, onde nós falamos sobre conceitos, técnicas e ferramentas para tornar você um especialista em análise de dados. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laender e no vídeo de hoje nós vamos desmistificar o que é o desvio padrão. Bom, talvez você já tenha visto uma fórmula super cabeluda em algum livro e não tenha entendido direito o que é o desvio padrão, né? E como nós chegamos naquele resultado. Mas para você entender, nós precisamos dar um passo atrás e saber que o desvio padrão é o que a gente chama na estatística descritiva de medida de dispersão. E uma medida de dispersão, ela serve basicamente para avaliar a variabilidade ou o quão dispersos os dados estão. Então imagina que nós temos aqui esse gráfico que você está vendo na tela, onde nós temos alguns pontos ali que estão dispersos. Mas como nós podemos medir a dispersão, né? Resumir essa dispersão ou essa variabilidade desses pontos medidos em um único número, em uma única medida, né? Que nesse caso seria o desvio padrão. Bom, vamos fazer o seguinte, para você entender melhor, eu vou trocar estes dois eixos aqui por um alvo. Nós temos aqui agora o alvo, e onde o nosso objetivo seria acertar o número 10. Mas aqui nós temos agora pontos que foram tiros aplicados ali, e nós queremos saber o quanto esses pontos se desviaram do nosso objetivo, que era acertar o meio do alvo ali. Então a gente pode fazer isso de algumas maneiras. Uma dessas maneiras seria calcular a diferença que tem de distância do tiro para a média ali, né, para o ponto que nós queríamos atingir, que seria o meio do alvo. Então, se pegarmos o primeiro ponto ali, nós acertamos no ponto 8 e queríamos acertar no ponto 10. Então, nós temos ali uma diferença de 2 pontos. Depois, nós podemos somar com o próximo ponto, então temos mais uma diferença de 3 pontos, depois mais uma diferença de 2 pontos, outra diferença de 4 pontos, né, esse se desviou maior, teve uma distância maior, temos ainda mais uma distância de 1 ponto ali de diferença, mais uma de 2 pontos e assim sucessivamente, até nós chegarmos em todas as diferenças, todas as distâncias que nós tínhamos até o alvo. Perceba que em nenhum momento nós acertamos o meio, que era o alvo, mas medimos a distância. Nós temos então aqui uma medida que mede o quanto nós chegamos próximo ou distante desse alvo. Se nós tirarmos a média, ou seja, dividir pela quantidade de pontos, que nesse caso é 7, nós teríamos o valor 2,57. Esse valor nós podemos falar que seria a média dos nossos desvios. Isso aqui seria uma métrica de dispersão básica, ou seja, nós simplesmente tiramos ali a diferença dos pontos ao que nós queríamos atingir, né, e depois tiramos a média. Isso diz que, em média, eu errei ali o alvo em 2,57 unidades de distância aqui, tá? Bom, isso aqui pode parecer complexo à primeira vista, mas se você analisar, o que nós fizemos foi basicamente medir a distância para o ponto que nós queríamos atingir. O desvio padrão é exatamente isso. O que ele faz é medir a distância ou o ponto que nós queremos para a média do nosso conjunto. E como que nós fazemos isso? Eu vou mostrar a você lá no Excel, depois eu volto aqui no slide para a gente avaliar aquela fórmula que eu citei no início do vídeo. Bom, eu já estou aqui com a planilha do Excel, que você também pode fazer o download no link que está disponível na descrição desse vídeo para acompanhar junto comigo. O que a gente vai fazer? Eu tenho aqui um conjunto de valores que nós temos aqui, listados aqui nesta coluna B, e eu vou renomear esse conjunto. Eu vou clicar aqui na caixa de nomes, vou dar o nome aqui de conjunto, só para facilitar os nossos cálculos. Então, toda vez que a gente quiser fazer referência a esse conjunto, vamos chamá-lo pelo nome. O primeiro passo nosso é encontrar o nosso objetivo. No caso do desvio padrão, nosso objetivo vai ser saber quanto que esses valores se desviam da média do conjunto. Então, nós precisamos calcular essa média. Vou digitar aqui igual, média, vou abrir parênteses e selecionar aqui os valores que nós renomeamos de conjunto, que está ali na coluna B. Vou fechar parênteses e nós temos aqui a média 4,73. Agora, o segundo passo é encontrar a distância de cada ponto para essa média. Então, basicamente o que nós vamos fazer é subtrair o valor do ponto, ou seja, daquele tiro que a gente deu lá, e ver o quanto ele está distante da média, do objetivo. Eu vou travar aqui a célula C2, pressionando F4, para que quando eu copiar, ele fique fixo ali em cima. Vou pressionar Enter e agora nós temos aqui, olha, 3,7 negativo. Indica que o primeiro ponto ele está se distanciando em 3,7 da média. Eu vou arrastar aqui, agora eu tenho uma distância para cada um dos pontos.
O problema é que quando nós trabalhamos com a média, se nós tirarmos aqui então o valor médio, né, desses desvios, o valor vai ser zerado. Por quê? Porque nós já estamos calculando a média do valor da distância desses valores para a própria média. Então, se eu tentar fazer isso aqui, ó, igual média e tirar a média desses desvios para resumir em um único ponto, note que o valor é zero. E é aí que nós temos o cálculo do desvio padrão. Para isso, ao invés de tirar a média desses desvios, como eu mostrei no slide, nós precisamos elevar cada uma dessas distâncias ao quadrado, porque assim a gente vai remover esse valor negativo daqui. Então, qualquer número elevado ao quadrado vai ser sempre um número positivo. Então, se eu pegar, por exemplo, esse desvio que eu tive da média e elevar ao quadrado, nós vamos ter aqui, então, um valor positivo. Se eu copiar esses valores aqui, nós podemos notar, então, que agora sim nós temos aqui todos os valores positivos. E a média desses desvios ao quadrado é o que nós chamamos de variância na estatística. Então, se eu calcular aqui a média desses valores aqui, agora, ao pressionar Enter aqui, nós temos um valor de 8,02. A variância é um valor na mesma unidade ao quadrado. Então, imagina, por exemplo, que eu tivesse aqui uma unidade medida em centímetros, eu não estaria falando que a variância é uma medida em centímetros, seria centímetros ao quadrado. Claro que toda vez que você precisar calcular a variância no Excel, você não vai fazer esse passo a passo com cada um dos valores. Você pode utilizar uma função para isso. É só digitar aqui igual var.p, que é a medida, né, a função de variância no Excel, seleciona o conjunto aqui, fecha parênteses e dá um Enter. Perceba que o valor é exatamente o mesmo. Bom, agora que nós já temos o cálculo da variância, o desvio padrão é basicamente a medida que vai retornar o cálculo para a mesma unidade de medida. Então, como nós elevamos os valores ao quadrado, para ter o desvio padrão, ou seja, ter a unidade de medida exatamente igual à unidade do conjunto, nós precisamos então calcular a raiz quadrada dessa variância. Então, se eu pego aqui, utilizo a função raiz, que tira, né, a raiz da variância que nós calculamos, isso aqui nós chamamos de desvio padrão. Ou seja, esse valor ele está na mesma unidade de medida dos valores do nosso conjunto. Então, podemos falar aqui que essa unidade fosse a distância para o nosso alvo em centímetros. Então, nós temos aqui 2,83 centímetros como desvio padrão, né, da média do conjunto. Se a gente precisar, então, calcular o desvio padrão utilizando a função do Excel, a gente pode utilizar a função desv.pad.p, selecionar aqui o nosso conjunto de valores, você vai perceber que nós temos exatamente o valor que nós encontramos aqui. Então, essa é a lógica do cálculo do desvio padrão. E ele vai medir exatamente o quanto os valores medidos se dispersam ou se desviam, se distanciam da média do conjunto. Agora, para finalizar essa aula sobre desvio padrão, eu trouxe aqui, né, a fórmula matemática do desvio padrão e da variância para você entender. Então, basicamente, a variância é pegar cada um dos valores que a gente viu, ou seja, o x, né, de cada elemento do conjunto, menos o valor médio do conjunto, que é representado por esse x', e elevar ao quadrado, né? Toda essa somatória dividido pelo número de elementos, que é basicamente a média. E o desvio padrão é exatamente a raiz dessa variância, que vai indicar quanto os valores tendem a se desviar da média do conjunto. Bom, agora que você já sabe que o desvio padrão é uma medida da estatística descritiva que te ajuda a identificar, né, ou avaliar a variabilidade de um conjunto, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui no Excel e vou trocar todos os valores do conjunto para um mesmo número, ou seja, de forma que eles não variem. Se eu digitar aqui o número 5 e pressionar Ctrl Enter, substituindo todos os valores, a média do conjunto vai ser exatamente o valor, ou seja, nós não temos nenhum tipo de desvio. E dessa forma, o desvio da média vai ser zero, elevado ao quadrado continua sendo zero. Então, nós não temos desvio padrão nesse caso, ou seja, não há nenhuma variabilidade desses valores. Um único número que se desviar aqui vai indicar que temos um pequeno desvio, ou seja, nesse caso, o desvio é de 0,29. Quanto maior for o desvio desse número em relação à média, mais ele vai então influenciar no desvio padrão, como podemos ver aqui. Então é isso, espero que você tenha entendido de uma vez por todas o que é uma medida de dispersão, o que é o desvio padrão e como ele pode ajudar a gente a identificar o quão variável é o nosso conjunto de dados. Essa é apenas uma das medidas de estatística descritiva. Espero você nos próximos vídeos para continuar aprendendo estatística aqui com a Cubo 3. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau!